Boa noite, Peter. Boa Boa noite, noite, Rafa. galera linda do meu coração. Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Teve feriado, né? A gente tinha que acabar com o feriado para continuar tendo aula no feriado, né? Vou fazer essa proposta aí. Pode? Nossa, silêncio, quer dizer, não, né? Já entendi, já entendi. Também. E aí, galera, novidades? Como é que vocês estão? Ah, entendi. Ah, claro. Estão bem? Pensando na proposta de acabar com o feriado, aí todo mundo fica feito, né? Foi mal, Wesley, foi mal. Já parei, já parei. Nunca mais eu brinco com isso. Galera, vou só... Ah, o chat está aqui. Peguei. Amandinha, eu tô bem também. Quem é que tava reclamando? Ah, é a Khadija. Dia dos Namorados chegando, né? Khadija foi embora? Não, tá aí, né? É, gente, amanhã é Dia dos Namorados. Fica em casa. Então, você gosta de Dia dos Namorados, tá por fora, viu? Depois a gente faz uma aula sobre a história do Dia dos Namorados. Sabe que o Dia dos Namorados foi inventado? Tá trágico, né? Foi o... Gente, talvez eu fale uma besteira aqui, tá? Mas foi o pai do Luciano Huck que inventou, se não me engano. Ele queria uma data para vender coisas entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Aí eles inventaram o Dia dos Namorados. Olha que tristeza. E a galera chora de ganhar dinheiro. E realmente dá certo, né? Enfim. Eu não sei se foi o pai do Luciano Huck, agora eu fiquei na dúvida. Mas é um desses burguês safado aí. Galera, na última aula, eu parei com vocês falando um pouco sobre economia, né? E aí eu estava falando sobre economia, tentando entender como vai funcionar o Brasil colônia em termos econômicos. E aí a gente parou essa discussão um pouquinho na última aula, e a gente falou um pouco sobre como que é a economia atual. Né? Falamos um pouco sobre capitalismo, socialismo, quais são as vantagens, desvantagens, etc. E tal. A Marisa e o Décius, eles vão entrar nessa discussão melhor com vocês, porque eles vão mostrar como que foi a origem disso historicamente, por que que surgiu, um troço bem bonitinho assim. Eu vou ficar nessa parte mais... Isso, pai do João Dória. Isso mesmo. Obrigado, Amandinha. A Amandinha mandou aqui, ó. Tá bom? Não é o pai do Luciano Huck, não. É o pai do João Dória. Outro burguês safado. Tá bom? Obrigado. E aí, pessoal, eu estava explicando que a economia nossa, ela vai ser baseada numa economia que é uma economia que está vindo de Portugal. E Portugal estava sob uma economia que era chamada de mercantilismo, que é uma economia de intervenção econômica. O que é uma economia de intervenção econômica? Em que o Estado controla a economia. Já vou fazer um gancho com o que a Letícia acabou de falar, tá bom, pessoal? Não sei se vai ajudar na redação de vocês, tá? Eu espero que sim. Mas quando ela fala, por exemplo, que a gente tem esse processo de uberização, ela está falando de um processo que se chama de iniciativa pessoal. Qualquer pessoa pode virar Uber, tecnicamente. E qual que é o grande lance disso? A gente não tem um controle do Estado. Isso é bom? Na minha opinião, é ruim. Mas tem gente que acha bom. Por quê? Porque você faz seu próprio horário, porque você é livre no final das contas. Né? Existe ali uma série de benefícios desse processo. Ao mesmo tempo em que o Estado, né, no caso que a gente está falando de Estado, o governo, ele não tem nenhum controle do seu trabalho. E por que isso pode ser ruim, pessoal? Porque você não tem nenhuma garantia disso. Então, por exemplo, uma pessoa que é Uber ou Rappi, igual a Letícia colocou tão bem ali, é uma pessoa que, se ela ficar doente, ela não recebe INSS. Você entende? E por que essa pessoa não vai receber INSS? Opa, desculpa. Ela não vai receber INSS porque ela tem que recolher. Para ela recolher, ela vai deixar de ganhar, né? Ela vai ter que pagar mais conta. E uma pessoa que entra para ser Uber ou para ser Rappi, elas não querem esse tipo de custo, porque, né, acaba invalidando o próprio trabalho. Faz sentido isso? Ou não faz? Faz sentido. Então, tomem muito cuidado, né, o Amandinha e todo mundo, com esses conceitos aí.
Numa economia livre, todo mundo seria Uber. É isso que ela chamou de uberização. É o sonho dos Estados Unidos, por exemplo, que todo mundo seja Uber. E lá a galera vira muito isso. Aqui no Brasil, as pessoas chamam muito de PJ. Não sei se já viram essa expressão, que todo mundo tem que ser pessoa jurídica. Então, várias empresas estão incentivando seus funcionários a deixar de ser funcionários e a virarem PJ, ou seja, pessoas jurídicas. Aí a pessoa vai lá e ela abre um MEI, microempresário individual. Imagina então que a Amandinha, você trabalha com alguma coisa? Não? Não, Não? Você tô gostaria de na trabalhar VASP. com... Tô na VASP. Você está na VASP, vagabundo sustentado pelo pai? Isso. Ah, eu já fui desses. Aí durou até Vergonha. 14 anos. Durou até 14 anos. Aí eu fui trabalhar de caixa no Ceasa, sabe? Carregando Sei. caixa. Carregando, é. Minha filha, Mas sabe que daqui a horas que a pouco eu gente, começo a trabalhar. sabe que horas que a Deixar gente de ter chegava? vergonha da família. Ai, a gente chegava no Ceasa às 4h30 da manhã. 4h30. A gente almoçava às 9 da manhã. 9, porque... Ai, não quero nem falar, não. Ai, era dureza, dureza, dureza. Ser chapa do Ceasa foi... Foi punk. E aí, por exemplo, né, vamos colocar esse exemplo lá do chapa do Ceasa. O Ceasa, ele contratava a gente, tá bom? E aí ele pagava todos os impostos. A gente recebia quase nada. Se eu viro um chapa do Ceasa por MEI, eu vou emitir uma nota para o Ceasa como prestador de serviço. O Ceasa, ele não tem vínculos empregatícios comigo. Ele tem vínculos jurídicos, é uma empresa para outra empresa. Isso faz com que o Ceasa pague muito menos impostos. E isso faz com que, aparentemente, eu ganhe mais dinheiro. Vou dar para vocês um exemplo real, tá? Vamos imaginar que lá eles me pagariam um salário de R$ 400 por mês, tá bom? Na época era isso, porque eu sou um pouco mais velho, né, galera? Era menos que um salário mínimo, porque a gente tinha aquela coisa de... hoje chama menor aprendiz. Na época tinha primeiro emprego... tinha um termo lá, beleza. E aí, o que o Ceasa pode falar para mim? Falar assim, Rafael, em vez de você ganhar R$ 400 como funcionário do Ceasa, eu posso te dar R$ 600 por mês como MEI. O que parece mais interessante? Os R$ 600 como MEI. Qual que é a vantagem para eles? Eles vão pagar menos impostos. Qual que é a vantagem para mim? Eu recebo mais por mês, tá bom? Só que isso, para mim, é uma ilusão. Por quê? Eu vou ter que pagar o imposto. O imposto dá uns R$ 30 hoje, tá, gente? R$ 37. Eu vou ter que pagar esse imposto. Parece muito pouco. Eu continuo ainda no lucro. Estou ganhando 500 e... Eu não sei fazer conta. 560. Só que eu não tenho férias, eu não tenho 13º, eu não tenho INSS. Então, automaticamente, se o Ceasa decide, por alguma carga, fala assim, olha, você não trabalha mais com a gente? Eu não tenho nem fundo de garantia para recorrer. Eu não posso pedir salário-desemprego. Então, hoje, o nosso Estado brasileiro, ele promove intervenção econômica. Então, por exemplo, essa questão funcionário patrão, ela é mediada pelo Estado, porque o nosso Estado brasileiro intervém. Ele é interventor na economia. O mercantilismo foi uma prática de economia desse nível, só que eles intervinham em todos os aspectos da economia. No caso dos Estados Unidos, que adotou o que a gente falou naquela última aula nossa, sobre um capitalismo extremo, as relações entre funcionário e patrão não são mediadas pelo Estado. É por isso que muita gente, e eu estou falando muita gente, tipo, a maioria da população, nem vai ao médico. Vocês já devem ter visto um filme assim, que o cara, ele sequestra a galera do hospital, pega como refém, porque o filho dele tinha que fazer uma cirurgia e ele não tinha dinheiro para isso acontecer. Porque como lá o Estado não intervém na economia como nós intervimos aqui no Brasil, eles não têm nem sistema de saúde. Só para vocês terem ideia, a população de lá está sendo vacinada agora nessa época de pandemia nas farmácias. Porque eles não têm nem posto de saúde para poder vacinar todo mundo. Entenderam o nível de intervenção econômica? Sim, professor. Não, professor. Sim.
Obrigado, Bela. E aí, galera, quem inventou essa ideia de controlar a economia foram os países europeus nessa época do colonialismo, né? Na época que eles estão fazendo colônias. E uma dessas práticas de dominar, de controlar a economia, era ter colônias. O que é colônia, gente? É um lugar que você vai lá e explora. E aí eu falei para vocês que essa prática de ter colônias levava a esse processo de exclusivismo comercial, né? No caso aqui, o Brasil só poderia vender os seus produtos para Portugal e tudo que o Brasil precisasse comprar só podia comprar de Portugal. Isso aqui, algumas pessoas gostam de chamar de pacto, foi a última coisa que eu pontuei para vocês, só que eu não gosto muito desse nome porque o Brasil não aceitou isso, né? Isso foi imposto sobre a nossa população. Beleza até aí? Isso está O que tranquilo? aconteceria se a gente não cumprisse o pacto, entre aspas? Nossa, Uma boa sua pergunta, guerra? Amanda. Não, a gente era preso e era decapitado, Amanda. Não cumprir o pacto era o maior crime da época, chama crime de lesa majestade. Você está indo contra os desejos do rei. E aí, Amanda, assim, prisão era a coisa menorzinha que você ia pegar. Enforcamento era o padrão. É claro, tá, Amanda? É óbvio que a galera não respeitava o pacto 100%. Só que Portugal não podia descobrir. Se Portugal descobrisse, aí o pau ia comer. Só que, assim, a gente fez isso várias vezes. Então a gente vendeu coisa para galera da Argentina, do Uruguai, vendemos coisa para o pessoal dos Estados Unidos e a galera nunca interceptou. Portugal era bem ruim de controlar a gente, assim. Tudo bem? Mas é grande também, não tinha nem como. Não tinha nem como, mas assim, Portugal não estava muito afim. Sabe, assim, gente, isso é feio, tá? Eu vou fazer isso, mas isso é feio. Sabe aquelas piadas de português que a gente sempre zoa? Ah, português chegou na porta do prédio e perguntou se era muito difícil construir o prédio, porque estava escrito é difícil. Sabe aquelas piadas de português que a gente sempre zoa, assim, português muito? Portugal não é um lugar esperto economicamente. Então, realmente, se eles tivessem endurecido a fiscalização, eles teriam conseguido explorar melhor o Brasil. Só que eles não eram bons para isso. Tem um filme que zoa muito disso que chama Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil. Depois eu vou ver se eu acho e coloco no drive para vocês. Mas esse é um filme que zoa isso ao último extremo, assim. Portugal Portugal não sabia fazer isso. Ainda bem também, porque senão o Brasil que já ficou detonado ia ser mais detonado. É por isso que tem uma discussão que a galera gosta de fazer, que é tipo assim, se a gente fosse colonizado pelos ingleses ia ser melhor, porque os Estados Unidos virou o que ele virou. Se a gente fosse colonizado pelos franceses. Gente, a Inglaterra era muito mais eficiente na sua exploração. Então, se a gente tivesse sido colonizado pelo francês ou pelo inglês, principalmente pelos ingleses, o Brasil hoje seria o pior país da América Latina, com muitas boas certezas aí. Por quê? Porque os caras sabiam explorar tudo que a gente tinha. Entende? E Portugal meio que, deixa essa galera, entende? Os Estados Unidos só virou o que ele virou porque a Inglaterra não quis explorar os Estados Unidos. Os Estados Unidos era o pior lugar do mundo para se viver. Gente, a terra dos Estados Unidos, né, dos norte-americanos, era tão ruim, mas tão ruim, que para poder brotar, a galera colocava um buraco, aí colocava peixe, para o peixe apodrecer e aí ter matéria orgânica para plantar. Então era buraco, peixe, terra, semente. Senão não plantava. Entende o nível da coisa? Lá era muito ruim. Aí a Inglaterra meio que largou. Um lugar, por exemplo, que a França explorou até o fim foi o Haiti. Gente, os escravistas do Brasil achavam a escravidão do Haiti violenta. Já imaginaram o nível que era, então? Ó, os escravistas, a galera que escravizava a gente aqui no Brasil, achava a escravidão do Haiti violenta. Imaginaram o nível que era a escravidão no Haiti? Feita pelos franceses. Então, eu tenho muitas ressalvas, assim. Não acho bom. Ou, Amanda, com toda certeza. E aí, o que a Letícia colocou é muito verdade, né? A escravidão não acabou, gente. A escravidão não acabou. A gente teria a escravidão até hoje numa boa. Porque os ingleses que fizeram, inclusive, muita pressão internacional para acabar a escravidão no mundo, porque eles queriam transformar os escravos em mercado consumidor. Mas se eles tivessem escravidão, com certeza esses caras iam estar explorando até hoje.
Gente, as atrocidades europeias na África, elas são inomináveis. Vocês já viram que na África tem uma ideia de mutilação? Que eles cortam as pessoas? Já viram essas notícias? Quem Não. inseriu, quem inseriu essas ideias de mutilação, e eu estou falando muita mutilação, foram os belgas, no caso, né? O rei belga, Leopoldo II, ele fazia questão de quando nasciam as criancinhas, elas tivessem um pouco mais velhas, de cortar a mão dela para que elas não pegassem armas para combater eles. Entenderam o nível da coisa? E eu não estou falando isso de 400 anos, eu estou falando de 200 anos atrás. Isso foi em 1800 e tantinho. Os caras estavam fazendo isso. Então, os ingleses fizeram também coisas horríveis, horríveis. Eles viciaram a população chinesa em ópio para poder entrar dentro do mercado. Tem uma galera que está sentado no colo do coisa ruim, gente. Não tem como não dizer isso. Parece o filme da Branca de Neve. Nossa! Não, gente, é indizível assim, o que a galera já fez. Indizível. Assim. Eu tenho vergonha de algumas coisas enquanto humanidade. Enfim. Então a gente tem esse sistema de imposição. Pessoal, dentro desse sistema, o que a gente precisa entender? A economia colonial, a economia do Brasil, ela vai se dividir em duas frentes que eu vou fazer aqui para vocês. Uma economia que é voltada para exportação, ou seja, para o mercado externo, é aquilo que o Brasil vai produzir, e agora tomem cuidado no que o professor está falando, vai vender para o português, porque a gente é obrigado a vender para o português. Então, tudo que o Brasil produz, a gente vende para os portugueses. A gente não vende caro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco esse sistema de lucro. Mas a gente vende para o português, a gente não dá. Tem muita gente que chega aqui e fala assim, professor, o Brasil dava tudo para o português. Não, a gente vendia. Era muito barato? Muito barato, mas a gente vendia. E a gente vai ter uma economia interna. Essa economia interna, pessoal, ela é uma economia que a gente chama de subsistência. Subsistência é aquilo que eu preciso para sobreviver, tá bom? Então, existe uma economia dentro do Brasil, uma produção agrícola dentro do Brasil, para que a galera sobreviva, tá? Ou vocês estão achando que a galera está comendo só doce de goiaba o dia inteiro? Não, tem que rolar umas outras coisas aqui. Então, subsistência é aquilo que eu preciso para comer, tá bom? Essa daqui é uma economia que vai diversificar muito rápido no Brasil e faz as coisas mais maravilhosas que a gente conhece. Qual que é a coisa mais maravilhosa que a gente conhece? Canjica, arroz, feijão, angu. Isso tudo vem dessa economia de subsistência, tá bom? A nossa economia de exportação, ela é baseada, nesse primeiro momento, no açúcar. E ela tem um nome bonito aqui, que a gente vai ter mais ou menos que saber. O Saulinho deve falar com vocês disso também. Opa! Que é um tipo de economia chamado de plantation. Bom, é o nome da nossa economia de exportação. Toda plantation, tá, pessoal? Toda vez que eu usar essa palavra, você vai escrever na sua redação lá, plantation. Você tem que saber que plantation é uma economia exportadora, né, uma prática econômica, desculpa, exportadora, que usa grande propriedade, mão de obra escrava e monocultura. Vou repetir. Plantation. Tudo que eu produzo é para vender para fora. Eu uso grandes propriedades para plantar isso que eu vou vender para fora. A mão de obra da produção é escrava. E eu planto uma coisa só. Monocultura. O mais próximo que a gente chega da plantation, pessoal, hoje no Brasil, é soja. Tá bom? O Brasil hoje produz soja num sistema muito próximo do plantation. O que o Brasil não tem para se chamar de plantation? Oficialmente, na produção de soja, não tem mão de obra escrava. Oficialmente. Extraoficialmente, provavelmente tem. Tá bom? Mas é o mais que a gente chega mais próximo. Vocês estão vendo que a gente está no meio de uma crise hídrica, com perigo de racionamento e tudo mais, né? Opa, foi mal, desculpa. E aí, isso tudo se dá por causa de uma seca
Porque a galera lá no Pantanal, por exemplo, eles estão investindo em aumentar a área para a produção de soja, para alimentar o mercado externo, usando grandes propriedades. Gente, as pessoas já chegaram a plantar soja em terrenos do tamanho de BH. Vocês já viram isso de satélite? Nas fotos aéreas, assim? É gigantesca a produção de soja. O Brasil vende toneladas e toneladas de soja por ano. Todo mundo já comeu soja? Sim. Onde você comeu soja? Em casa, eles vendem soja. Quase tudo que a gente come tem soja. Você sabia, Mandinho? Chips é pura soja. Dessa parte eu não sabia que quase tudo tinha. Quase tudo assim, né? Vamos lá, né? Também tô falando besteira. Tipo assim, você vai comer um arroz, tem soja. Não. Mas sabe tudo isso que passa meio que industrializado? Então, por exemplo, o caso mais clássico, soja, chips. Todos os chips têm soja. Todos os chips têm soja. Soja e milho. Por mais que ele tenha sabor de bacon, é tudo feito de soja e milho. Soja e milho, soja e milho. Tem muito pão que tem soja. Sabe pão de forma? Sim, pão industrial. Biscoito. Galera, biscoito. A galera coloca soja. Soja vira base para tudo. E principalmente hoje, que a gente está aumentando muito o tamanho do gado, né? Seja bovino, seja suíno, né? Não sei como é que chama suíno. Suíno se chama gado também, deve chamar. O tanto de porco e tanto de boi que a gente tem no mundo, soja é o principal alimento deles. Então a gente vende soja para chuchu, tá bom? Mas é graças a esse açúcar que o Brasil vai ter também os melhores doces do mundo, tá bom? E aí o brasileiro é tão inventivo que a gente inventou arroz com açúcar, que a gente chama de arroz doce, e a gente acha maravilhoso. A gente pegou o milho e enfiou doce, e a gente fez a coisa mais maravilhosa, que chama mingau. A gente pegou leite e colocou açúcar, e a gente chama isso de doce de leite. A gente pegou goiaba, a gente pegou banana. Gente, a gente fez doce de tudo. A gente fez doce de mamão verde. Já imaginaram como que é a galera fazendo isso? Só para vocês entenderem a quantidade de açúcar que o Brasil vai ter. Doce preferido, qualquer? Parece mesmo. Amandinha. A gente alimenta muito, muito, muito. Qual que é o doce preferido de vocês? Não. Não vai me sair aí, sei lá, alguém vai falar assim, eu gosto de suspiro. Suspiro também é de boa, né? Brigadeiro. Não, gente. Doce de fruta, de coisa assim, não? Cidra? Doce de mamão? Doce de... Não? Arroz doce, mingau? Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Cadê a nossa raiz brasileira? O brigadeiro também é um doce que só existe no Brasil, mas eu sei. Canjica. Canjica é perfeita. Canjica é a coisa mais perfeita do mundo, gente. Enfim, tá bom? Mas o nosso mercado interno eram outros alimentos, tá? Principalmente arroz, feijão, mandioca. A gente vai ter alguns legumes, e aí tem que lembrar, gente, por que a gente não vai ter muitos legumes? Porque eles se perdem. Então, a gente vai ter muito mais grão e muito mais cereal como mercado interno. Você não pode conseguir ficar produzindo, sei lá, cenoura e vender para o Nordeste, tá? Porque vai apodrecer. As práticas de cultivo de alimento aqui é muito perecível. Bom, dúvidas aqui? Plantation dúvidas? Não? Come on. Legal. Beleza. Pessoal, e aí eu preciso que vocês mais ou menos deem uma sacada nisso aqui. O que é isso aqui? Opa, desculpa. Que o professor está mostrando para a gente. Aqui, galera, vocês estão vendo as áreas de produção agrícola do Brasil. De produção econômica, vamos chamar assim. Então, olha o que eu vou ter aqui. Nessa região aqui do Amazonas, vocês estão vendo esse rosinha aqui, é extraído uma coisa chamada de drogas do sertão. Drogas do sertão, pessoal, é a coisa mais interessante do mundo. Por quê? Porque são aqui uma série de padres que eles estão catequizando os indígenas e eles vão começar a explorar o conhecimento dos indígenas. Quanto ao quê? Quanto a tudo.
Você já viram aquela coisa de que os indígenas passavam, tipo assim, a flecha nas costas do sapo para virar veneno e matar geral? Os jesuítas, eles estão extraindo aquele veneno da pele do sapo e fazendo anestesia. E os jesuítas estão ganhando dinheiro com isso daqui. O que vocês deveriam se perguntar é assim, professor, por que a gente está chamando de drogas do sertão? Porque sertão e deserto vem a ideia de um lugar que tem pouca população. E se a gente para pensar, essa região aqui, ela tem realmente pouca população. É isso que a gente chama de sertão. Eu sei que quando a gente costuma falar sertão, vem na nossa cabeça aquela ideia de, como é que chama? De lugar quente, areia e tal. Mas sertão e deserto vem dessa ideia de lugar pouco populoso, tá bom? Então aqui a gente tem as drogas do sertão. Nessa região que vocês estão vendo de laranja, tá, pessoal? É a área de pecuária. Pessoal, eu gostaria muito que vocês tomassem cuidado com a pecuária, porque ela acaba virando uma pegadinha. Tá bom? Por que ela acaba virando uma pegadinha? Porque pecuária, ela é utilizada primeiro, tá bom? Para o leite. Se você não usar pecuária para o leite, você vai usar pecuária para quê? Para tração. Para mexer com as coisas. É por isso que uma coisa muito famosa no Brasil é carro de boi, tá bom? Alguns engenhos, que a gente vai ver daqui a pouco o que é um engenho mesmo, eles eram puxados pelos bois. O Bela, jesuítas é um grupo de padres que seguem um santo chamado Santo Inácio de Loyola, tá bom? Aí eles são chamados também de Companhia de Jesus ou jesuítas. Eles têm um colégio aqui em BH. É uma ordem, né, um grupo de padres que existe até hoje, que é o Loyola. O Loyola é um colégio de padres jesuítas. São eles que mandam, são os donos do colégio. Deu para pegar a ideia? Entendi. Beleza. Aí, pessoal, então pecuária é usada para leite, tração, e a coisa que a galera mais usava, essas três coisas, eram para couro, tá bom? Para vestuário. Então, matou um boi, gente. Matou um boi, você não come o boi. Primeiro que o boi é carne pra caramba, tá bom? Segunda coisa, você não consegue guardar essa carne muito bem. Eu não sei como é que vocês têm essas relações, mas, por exemplo, a minha avó, quando ela era bem mais nova, eles tinham o costume de guardar carne dentro do óleo. Vocês já viram isso? Alguém já ouviu sobre isso? Sim, Não? Sim, sim. sim, Vocês já comeram essa carne? eu já. Já? E como que é? Ah, uma gordura, né? Acaba que vira uma gordura. Quando eu viajava para a roça, sempre era assim. Era É tudo dentro de assim? uma, a maioria. Senão eles penduram também, né? E Assim, deixa para defumar. secar. Isso. Ô, Cláudia, mas era todo boi ou era só algumas partes do boi? Ou era Eu porco? vi. Minha avó falava muito de porco. É, eles fazem mais com carne de porco, né? É, a minha avó sempre falou muito do porco. Ela falou muito pouco do boi. E aí eu descobri, tá? Também não tenho certeza, gente. Eu sou péssimo para carne, vocês já sabem disso. Que eles chamam hoje de carne de sereno, que é tipo assim, um negócio super caro e bonito assim. E aí eu não sei como que isso altera o gosto, viu, Cláudio? Mas eu Hum. entendo que não dava para conservar todo um boi em lata de óleo, né, gente? Haja É, óleo para colocar todo um boi. Então, quando você matava um boi, ou era para fazer uma grande festa, e você conservava poucos pedaços aí. E a minha avó me contava muito que eles tiravam os pedaços assim, ó, pingando no óleo mesmo, já ia direto para a panela, assim. Que era às vezes até carne meio mais cozida, inclusive. Que eles faziam. Não sei como é que foi o seu caso, Cláudio. Foi esse? mas era carne de porco mesmo. É. É A carne minha de avó falou porco. da carne de porco muito, e ela falava muito disso, assim, que já ia para panela, ou que já estava cozida, que era só chegar e, sabe, dar aquela fritada e comer. Mas mesmo assim, e aí ela me mostrou as. Eu acho que eles já guardavam dentro daquela panela lá, já cozida. Eu acho que É, já ia cozida lá para dentro. a minha avó me falava dela tá algumas cozidas, mas assim, e como ela era mais nova, então eu acho que ela perdeu essas informações. Mas ela me falou como que era mais ou menos, e eu vi que era lata de óleo, galera, era igual lata de tinta. Era dessas latas que ela Isso. estava falando. É, Então, assim, para guardar um boi, gente, não rola. Então, assim, não achem
que a galera do Brasil comia carne adoidado, tá bom? Eles não comiam. Não comiam. É por isso que a gente vai inventar aqui coisas como feijão tropeiro, que é um jeito de conservar comida, tá, gente? Feijão tropeiro é feijão e farinha. Para quê? Tirar o máximo de água, ficar seco e não apodrecer, e você pode comer com a mão, assim, de boa. No Nordeste, eles costumavam colocar junto com o feijão tropeiro também bunda de formiga. Aquela formiga tanajura, que é uma iguaria no Nordeste até hoje. Tá? Se vocês quiserem comer. Como sempre, eu tô aqui para dar dicas de comida super legais para a vida de vocês. Então, a gente tem pecuária no Nordeste e no Sul. Vocês podem reparar, pessoal, que aqui, olha, no Sul é muito menos que o Nordeste. Porque essa pecuária do Nordeste, ela está alimentando esse roxinho aqui. Esse roxinho é o quê? Cana-de-açúcar, que é um produto que mais vai render para o Brasil. A área verde é a área de pau-brasil, que a gente já falou lá no período pré-colonial. E a gente ainda vai falar, não está aqui nesse mapa ainda, do nosso estado, que vai ser a descoberta do ouro nas Minas Gerais. Eu vou chegar a falar para vocês sobre tabaco, tá bom? Tanto tabaco quanto algodão, mas eu vou deixar para falar isso quando eu for falar de escravidão mesmo, que é já na próxima semana. Tá bom? Porque tanto tabaco quanto algodão, eles eram utilizados muito para o mercado interno e para trocar por escravos. Beleza até aí? Sim. Sim, tranquilo? Bora lá. Dicas de alimentação é com Rafinha. E aí, pessoal, vou pontuar aqui rapidão, só para vocês saberem por que a gente vai usar o açúcar, pessoal. Primeira coisa, a gente vai usar o açúcar no Brasil, porque o solo do Brasil era extremamente bom para isso, o solo principalmente do Nordeste, tá vendo? Se alguém quiser saber, esse solo chama massapê, tá bom? É o tipo de solo que tinha ali. Era um solo mais argiloso. E aí a cana-de-açúcar, filho, vai nascer igual água. O clima do Nordeste era extremamente favorável para isso, tanto a questão de chuvas quanto de sol. Os portugueses, eles já tinham conhecimento técnico. Olha o que os safados fizeram. Quando eles estavam lá começando a expansão marítima, desculpa, deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Não tenho. Eu tinha que deixar um mapa aqui. Quando eles estavam começando o processo de navegação, os portugueses, eles já tinham tido contato com a cana-de-açúcar e eles começaram a testar, plantar algumas coisas. Então, eles vão pegar algumas coisas lá na Ásia e vão tentar plantar em vários lugares. E eles já tinham tentado plantar a cana-de-açúcar nas ilhas africanas. E eles viram que eles conseguiram plantar lá. Então, eles já sabiam como plantar. Pessoal, eu sei que isso parece muito bobo, mas as plantas, né? Olha, Amanda, não sei quem escolheu o nome do solo, viu, querida? Ótima sua pergunta. Não faço a menor ideia. Eu sempre falei massa P, mas eu não sei por quem escolhi. Talvez tenha sido até os africanos, porque os indígenas não sabiam plantar cana-de-açúcar, porque não existe cana-de-açúcar aqui. Talvez seja um nome africano, porque os africanos já sabiam plantar. E aí, pessoal, eu sei que isso parece um negócio muito bobo, mas as plantas, elas não podiam sair das suas regiões. Então, por exemplo, ninguém podia pegar uma cana de açúcar e levar para outro lugar. Era meio que segredo de Estado. Teve um cara, por exemplo, que ele conseguiu roubar folhas e sementes de tabaco e levar para os Estados Unidos. Foi aí que os Estados Unidos vai crescer com o tabaco. Mas isso era meio que o crime da época, roubar plantas de outro lugar para poder plantar. Então, aqui do Brasil, da prática, não podia sair a cana de açúcar, só podia sair o açúcar. Entende? Então, ter o conhecimento técnico e saber qual planta dá certo em cada lugar, filho, esse negócio já deu muita treta, muita espionagem. A galera tinha espião para ficar roubando a planta um do outro, para ver qual que ia dar certo e qual que ia dar errado. Enfim, então, o português já tinha esse conhecimento técnico e ele sabia plantar açúcar. E, por fim, não menos importante, olha que bizarro, gente. Quem vai financiar o açúcar brasileiro são os holandeses. Por quê? Já falei isso hoje. Portugal estava na pior. Portugal sempre está na pior. Aí, como Portugal estava na pior, Portugal não tinha dinheiro, obviamente. Portugal nunca tem dinheiro. O que Portugal fez, então?
Portugal fez um acordo com os holandeses. Os holandeses dariam dinheiro para os brasileiros e todo o açúcar que o Brasil produzisse ia ser vendido para Portugal e de Portugal ele ia ser vendido para a Holanda. Professor, explica melhor. Gente, desculpa estar falando sozinho, tá? Mas se vocês quiserem me interromper, pode também. Era assim, ó, Brasil, Portugal e Holanda, tá bom? Então o Brasil produzia açúcar e vendia para Portugal. Portugal comprava açúcar brasileiro e revendia primeiro para a Holanda. Então a Holanda ela tinha prioridade de compra no açúcar brasileiro. Então vamos imaginar que a gente produziu 10 toneladas de açúcar. A gente vende para Portugal. Portugal comprou as nossas 10 toneladas. E aí ia falar assim, Holanda, chegaram 10 toneladas. Quantas que você vai querer? Aí a Holanda podia falar assim, olha, eu quero 9 toneladas desses 10 aí. Beleza? E aí Portugal vendia 9 toneladas para a Holanda. A tonelada que sobrou, Portugal podia vender para quem quisesse. Mas as pessoas normalmente compravam de quem? Da Holanda, porque a Holanda já era um grande distribuidor de produtos pela Europa. Então ela chegava em todos os países. A Holanda, gente, era um negócio tão cabuloso que a Holanda já tinha bolsa de valor nessa época. Sabe, da galera discutir preço de coisa na bolsa de valor. Então a Holanda, ela tinha preferência e ela acabava distribuindo o açúcar brasileiro. E aí, pessoal, por que isso? Porque a Holanda emprestou dinheiro para o Brasil poder fazer os engenhos de açúcar. Galera, eu preciso dessa informação daqui a pouco, porque eu vou explicar que a Holanda vai invadir o Brasil por causa dessa treta toda aqui. Tá bom? Guardaram essa informação? Guardamos, professor. Entendemos. Vocês entenderam mesmo? Sim, professor. Sim, professor. Obrigado, Amanda. Obrigado. E aí, pessoal, isso daqui era um engenho, tá bom? Agora a gente vai tomar muito cuidado. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, e essas imagens são de 200 anos depois de realmente ter o engenho. O engenho é um lugar que entrava cana-de-açúcar e saía açúcar. Isso daqui é só o lugar que eu moo e cozinho a cana. Isso daqui é o que a gente chama de manufatura do açúcar. Gente, manufatura é um jeito mais antigo de falar indústria, tá bom? Isso aqui não é uma indústria porque não são máquinas automáticas, etc e tal. Mas é quase como se fosse isso. O Brasil era uma potência de produção de açúcar, tá, gente? A gente produzia muito, muito açúcar e produzia muito bem. Olha aqui. Aqui tem um negócio bonitinho que vai te dar uma noção clara. A gente aprendeu, tá bom? Que o engenho de verdade é essa parte aqui, ó. Tá vendo? É um lugar que entra a cana, sai o caldo, eu pego o caldo, cozinho ele, deixo ele secar e eu tenho açúcar. Tá bom? Só que hoje a gente chama de engenho toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, além do lugar que é a agromanufatura do açúcar, ou a manufatura do açúcar, ou a moenda, eu tenho a casa grande, que é onde vivia um senhor do engenho, né? Eu vou ter a senzala, eu vou ter a capela, eu vou ter a área de plantio, tá bom? E aí eu vou ter outras pequenas áreas, como por exemplo, eu posso ter aqui também uma área de subsistência, que é onde vai plantar o alimento da fazenda, tá bom? Então, o engenho em si, é só essa partezinha aqui. Só que aqui no Brasil, como essa estrutura ficou muito comum, tudo isso aqui vai ser chamado de engenho. Então, se chegar ali na prova e tiver algum texto sobre isso, tá bom? Tentem pensar o que ele está falando. Se ele está falando só do lugar em que eu transformo o açúcar ou de toda a estrutura. Se ele falar, por exemplo, assim, no engenho tal, a casa grande era isso. Então, já podem saber que é essa ideia largada, grande de engenho. Se ele falar só do lugar onde que eu tiro a cana e produzo o açúcar, é de boa. Pessoal, só para... Deixa eu ver aqui. Legal. Só para eu poder pontuar isso aqui com vocês, que isso aqui é legal. Isso aqui é só legal mesmo. Não é a coisa mais sagrada do mundo, não. Quando esses... e aí você tem dois jeitos, né? Você podia moer essa cana usando ou um moinho de água, se o seu engenho fosse muito grande. Ou você podia usar boi, eles ficavam girando assim e ia moendo a cana. Ou você podia usar escravos, tá bom?
pessoas, população escravizada. Aí, eles moíam a cana e você tirava a garapa, tá bom? É o caldo de cana. Todo mundo já tomou caldo de cana? Sim, professor. Sim? A Mandinha já tomou. Ah, já tomei. Sim. Não, aí é de boa, né? Caldo de cana é de boa. Mas teve uma galera aí que não tomou, não. Cadê? A Jennifer não tinha tomado. A Jennifer matou ela hoje. Aí, pessoal, você tem que cozinhar o caldo de cana. Depois que ele chega no ponto certo, você coloca ele nessas formas aqui, tá vendo? O que o açúcar vai fazer aqui dentro, pessoal? O açúcar aqui dentro, né, esse caldo cozido, isso aqui é uma forma de barro. Barro. O que vai acontecer? Ele vai cristalizar. Por isso que ele chama açúcar cristal, tá bom? E aí, aqui mais embaixo, vai ficar uma parte mais escura. E aqui mais em cima, uma parte mais clara. Essa parte de cima é o que a gente chama de açúcar cristal mesmo. E essa parte mais escura aqui, menos processada, mais cheia de, eu vou chamar de impureza, é o que a gente chama de açúcar mascavo. E aí, pessoal, olha que interessante. Quando você pegava essa forma aqui, ela já estava sequinha, e você virava ela, você tirava bonitinho o formato da forma de açúcar. E eles chamavam esse troço que saiu de pão de açúcar. Estão vendo o formato aqui? É por isso que aquela montanha lá no Rio chama Pão de Açúcar. Porque era o nome que a galera dava a esse monte de açúcar que acabou de ser cristalizado. Ah, faz sentido, não faz? Vocês entenderam? Não, né? Faz muito sentido. É o tamanho da forma, tá, gente? Depois eu trouxe um videozinho para mostrar aqui. Dá tempo? Acho que não, né? Eu vou só começar a mostrar, porque aqui vai mostrar direitinho, mas eu mando para vocês depois no... Como é que chama? Gente, não estou conseguindo transmitir o som, só um segundo. Share sound. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por engenhos da cana, em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco,
Viram aqui, pessoal? Esse aqui é o formato do pão de açúcar. Ah, seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. pão de açúcar. Entenderam? Por isso que aquela montanha bonitona chama pão de açúcar. Não tem nada a ver com pão de verdade. É só o nome que você está dando para o processo. Legal, né? Essa aqui é a parte que eu acho mais legal. Eu também acho da hora. Pessoal, eu tinha questões de açúcar para fazer e eu tenho questões também de governo para fazer com vocês. Eu vou deixar tudo para a próxima aula, que a gente faz tudo numa tacada só. Tá bom? Não vou empacar mais a sexta-feira de vocês, não. Eu sei que o Dia dos Namorados está chegando. Hoje é o esquenta do Dia dos Namorados. Tá bom? Fechou? Mais alguma dúvida, meus amigos e amigas? Não? Então, é isso. Vocês têm mais aula hoje? Não, né? Hoje é sexta-feira, né? Tá bom? Não, não, não. Então tá, gente. Um beijo, um queijo, um cheiro. Fiquem bem, tá bom? Bom Dia dos Namorados aí para quem vai ter Dia dos Namorados. Bom Dia dos Namorados para quem não vai ter Dia dos Namorados. Tá bom? Fiquem felizes, fiquem bem. Qualquer coisa a gente tá aí. Salve o pão de açúcar. Beleza? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wesley.